Está começando o resumo das principais notícias do dia. Aqui no podcast Sétima Hora você tem a notícia no seu tempo. Se você perdeu algum episódio, acesse www.setimahora.com.br e reveja os conteúdos. Eu sou o Flávio Alexandre e essas são as notícias de hoje. STF retoma julgamento sobre descriminalização do porte de drogas. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento começou em 2015 e teve a última interrupção em agosto do ano passado, quando o ministro André Mendonça pediu vistas e suspendeu mais uma vez a análise do caso. Até o momento, o placar do julgamento é de 5 votos a 1 para a descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal. Em 2015, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou pela descriminalização do porte de qualquer tipo de droga para uso pessoal, mas reajustou seu posicionamento após o ministro Edson Fachin restringir somente a maconha. Conforme os votos proferidos até o momento, a maioria para fixar uma quantidade de maconha para caracterizar uso pessoal e não tráfico de drogas, que deve ficar entre 25 e 60 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa. A quantidade será definida quando o julgamento for finalizado. Além de Gilmar e Fachin, os votos foram proferidos pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que já está aposentada. O ministro Cristiano Zanin votou contra, mas defendeu a fixação de uma quantidade máxima de maconha para separar criminalmente usuários e traficantes. Entenda, o Supremo julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, para diferenciar usuários e traficantes. A norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo para quem adquirir, transportar ou portar drogas para consumo pessoal. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, usuários de drogas ainda são alvo de inquérito policial e de processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas. No caso concreto que motivou o julgamento, a defesa de um condenado pede que o porte de maconha para uso próprio deixa de ser considerado crime. O acusado foi detido com 3 gramas de maconha. Brasileirão terá novo limite de estrangeiros para esta temporada. Nesta terça-feira, os clubes do Brasileirão aprovaram, durante o evento do Conselho Técnico da CBF, o regulamento de competições para a temporada 2024. Em votação unânime por 20 votos a 0, ficou decidido que o limite de estrangeiros por partida será aumentado de 7 para 9. Em 2023, os clubes já haviam votado uma expansão na utilização de estrangeiros, que havia passado de 5 para 7. Apesar da unanimidade na votação, a proposta de expansão não é vista com positividade de maneira absoluta. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, FENAPAF, se manifestou de forma contrária à decisão. Além disso, outro assunto fortemente debatido foi o uso de gramados sintéticos. A expectativa é de que durante a temporada, o Conselho Nacional de Clubes aumente os estudos sobre o uso dos sintéticos e estabeleça um padrão de qualidade para os gramados. O objetivo é minimizar as reclamações de outros clubes, que entendem que esse tipo de gramado proporciona desnível técnico à competição. Apesar disso, foi autorizado que os clubes que atuam em gramados sintéticos poderão passar a utilizar esse tipo de gramado em seus centros de treinamento. O evento contou com a participação de alguns atletas de clubes do Brasileirão, dentre eles o lateral Tinga, do Fortaleza. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, comemorou a decisão tomada no evento da CBF. É importante o aumento de estrangeiros. Nós trabalhamos fortemente nisso, e a questão do gramado sintético ficou definido que o Conselho Nacional de Clubes fará estudos para definir melhor a padronização dos gramados, disse ele na ocasião. Pesquisa mostra que diferença salarial entre mulheres e homens caiu. Nos últimos 10 anos, houve uma redução na diferença entre salários pagos às mulheres e aos homens. O índice que mede a paridade salarial passou de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. A paridade de gênero é medida em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior a equidade entre mulheres e homens. Os dados estão no levantamento Mulheres no Mercado de Trabalho, realizado pela
pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNADC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. As informações foram apresentadas nesta terça-feira durante a primeira reunião de 2024 do Fórum Nacional da Mulher Empresária da CNI. O estudo também revelou que a participação feminina em cargos de liderança passou de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023. O índice de empregabilidade das mulheres apresentou evolução entre 2013 e 2023, passando de 62,6% para 66,6%, respectivamente, crescimento de 6,4%. Os resultados do levantamento indicaram que as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Enquanto elas têm em média 12 anos de estudo, os homens têm 10,7 anos. O tempo dedicado à chamada jornada de trabalho reprodutiva, ou seja, aquela que envolve as atividades domésticas e de cuidados com familiares, também é maior entre as mulheres. No caso das pessoas empregadas, esse tempo foi de 17,8 horas semanais para mulheres e de 11 horas para homens em 2022. Entre os desocupados, desempregados e pessoas em busca de emprego, a diferença é ainda maior. As mulheres exercem 24,5 horas semanais de trabalho e os homens 13,4 horas. Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, apesar da redução das diferenças entre gêneros da última década, é preciso continuar avançando e rápido. É urgente ampliar o debate e implementar medidas concretas para chegarmos a um cenário de equidade plena no mercado de trabalho brasileiro, avaliou. Polícia indiana prende 8 envolvidos em estupro de brasileira. Todos os envolvidos no estupro coletivo de uma turista brasileira de 28 anos foram presos na Índia. Segundo informou a Polícia Nacional do país, 8 homens com idade entre 18 e 25 anos participaram da ação criminosa. Eles serão denunciados em uma ação judicial. Faremos todos os esforços para que eles recebam a punição mais severa, afirmou nesta terça-feira o superintendente da Polícia Nacional da Índia. Ele assegurou que há provas suficientes para a condenação. Segundo o Código Penal do país, o estupro coletivo é punido com no mínimo 20 anos de prisão e a pena pode chegar à prisão perpétua. Nos casos em que a vítima é menor de 16 anos, a lei é mais severa e os criminosos são, em alguns casos, condenados à morte. A notícia da captura dos envolvidos também foi compartilhada pela Brasileira por meio das redes sociais. Prenderam todos os criminosos. Eram 8 no total. Tudo foi muito rápido e a polícia tem agido com tremenda eficácia. Só tenho que agradecer a todos que nos ajudaram e nos apoiaram. Peço justiça para todas as mulheres que também passam por isso. Todas merecemos o mesmo, escreveu a Brasileira. A Brasileira, que também tem cidadania espanhola, havia inicialmente relatado nas redes sociais que o crime tinha sido praticado por 7 homens. As investigações, no entanto, revelaram que houve mais um envolvido. A vítima e seu marido, que é espanhol, também foram espancados e tiveram alguns pertences roubados. Ao realizar as prisões, a polícia recuperou alguns objetos, entre eles um relógio. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil na Índia continua prestando assistência brasileira. Seguiremos acompanhando todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades da Espanha e da Índia. No domingo, dia 3, a Embaixada da Espanha na Índia compartilhou em suas redes sociais uma mensagem sobre o episódio. Devemos estar unidos em nosso compromisso pela eliminação da violência contra a mulher em todo o mundo. Você acabou de ouvir o podcast Sétima Hora. Não deixe de seguir e curtir as nossas redes sociais. Para ver estas e outras notícias, acesse www.setimahora.com.br. A notícia no seu tempo.